Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, o meu nome é Karen, eu trabalho no jurídico do NIC.br e vou chamar agora os painelistas para comporem o último painel, com o tema o papel das empresas de tecnologia e da sociedade civil na proteção de crianças e adolescentes. Eu chamo, então, a Patrícia Blanco, do Instituto Palavra Aberta. O Paulo Quester, do NIC.br. A Luciene Paulino, da Unesp. A Daniele Kleimer, do Facebook. Tudo bem? Prazer. A Marcela Fernandes, da Vivo. E a Rafaela Nicolazzi, do Google. Primeiramente, nós teremos as apresentações de todos os painelistas. É um painel grande, né? Isso é muito importante, muito bom. E eu só aviso a todos que, logo após esse painel, nós abriremos o espaço para perguntas e respostas. Então, quem quiser se manifestar, utilize o nosso aplicativo. E também, para quem quer contar um pouquinho com a sorte, a gente vai ter o sorteio para participação no Fórum da Internet. Então, logo após o painel, nós teremos esse sorteio. Bem, então, a gente vai começar o primeiro painel com a Patrícia. A Patrícia ela é presidente do Instituto Palavra Aberta. Olá, boa tarde a todos e a todas. Obrigada, queria agradecer pelo convite em nome da Kelly, o NIC.br, e também o Tiago, da SafeNet, pelo convite, pela participação. E primeiro cumprimentá-los pela realização desse dia intenso de debates, que eu pude acompanhar um pouquinho de longe, depois a parte da tarde aqui. E, Karen, obrigada pelo espaço, meus colegas aqui de palco, obrigada. Vou tentar ser rápido para a gente poder ter mais tempo para o debate. Bom, o Instituto Palavra Aberta, deixa eu ver onde está o passador aqui de slide. Deixa eu já levantar aqui para pegar. Então, eu fiz uma apresentação rápida para contar um pouquinho sobre o nosso projeto de educação midiática, mas eu vou começar contando um pouco o que é o Instituto Palavra Aberta, que é uma entidade sem fins lucrativos, que nasceu há quase 10 anos atrás, com o objetivo de promover e defender a liberdade de expressão. E nós acreditamos na liberdade de expressão, hoje tão necessária essa defesa e esse debate, principalmente por conta dos últimos acontecimentos que vivemos, um pilar fundamental para a democracia. E aí, aqui, eu queria só começar contando um pouquinho, né, quer dizer, dentro desse cenário, desse novo cenário que vivemos, com esse fluxo constante de informação, eu gosto dessa imagem que mostra um pouquinho o cenário atual que a gente vive. Que a gente saiu de uma era onde tínhamos uma escassez de informação, essas informações dispostas muitas vezes em livros. Quem aqui não se lembra da Britânica, das enciclopédias? E hoje a gente vive uma abundância de informação. Uma abundância que eu gosto dessa imagem do hidrante vazando, porque essa informação constante, jorrando, onde a gente tem que consumir ou escolher o que consumir. Imaginem, né? É uma cena com uma colherinha de café e a gente tendo que consumir essa informação. Então, nesse cenário, a gente tem um desafio enorme, que é fazer com que
com que haja uma equidade, né, no acesso à informação e uma habilidade de localizar e o desenvolvimento do senso crítico para justamente saber qual informação eu quero, qual informação é importante para mim e como que eu, a partir dessa informação, posso me tornar um agente, um cidadão mais ativo na sociedade e apto a exercer a minha liberdade de expressão de forma plena como cidadão. E aqui um pouco, né, dentro da linha, né, defendendo já a educação midiática, o Paolo Celotti, ele é um pesquisador dessa EAVI, é uma entidade europeia ligada à Comissão da Comunidade Europeia, e ele coloca um ponto que, no cenário atual que a gente vive, essa frase é muito interessante. Não é mais uma vantagem ser midiaticamente educado. Pelo contrário, é uma desvantagem debilitante não ser. Olha que responsabilidade que a gente tem, né, nesse mundo. E aí, com isso, baseado nessa nova necessidade de educação para o mundo conectado, nasceu o Educamídia, que é um programa do Instituto Palavra Aberta, criado já há 2 anos, mas que tomou corpo em junho desse ano, com o objetivo de capacitar e engajar a sociedade no processo de educação midiática de crianças, jovens, desenvolvendo seus potenciais de comunicação nos diversos meios, eu gosto de citar tudo isso, porque é uma questão bastante ampla do que a gente vê da educação midiática. A partir de habilidades de interpretação crítica das informações, produção ativa e da participação responsável na sociedade. O conceito que a gente segue, nós pesquisamos muito, estudamos o conceito de educação midiática da comunidade europeia, da escola europeia, da escola portuguesa, que tem esse tema, estuda esse tema, literacia para os meios, já há muitos anos, mas também fomos atrás do que pensava a escola americana, que tem o NAMLI, que é a Associação Nacional das Entidades de Educação Midiática dos Estados Unidos, e aí nós consolidamos esses 2 conceitos e criamos o nosso conceito, o conceito brasileiro de educação midiática, tentando organizar um pouco mais o conhecimento em cima desse assunto. Então, a educação midiática é o conjunto de habilidades para acessar, analisar, criar e participar de maneira crítica do ambiente informacional e midiático em todos os formatos. Aqui tem muita discussão sobre a questão do consumo de informação no digital. O digital é tão importante como o offline, como toda a informação que a gente recebe, independentemente da mídia, independentemente do espaço onde ele se encontra, como requisito fundamental para a formação do cidadão e, com isso, o fortalecimento da democracia. Nós criamos uns standards, né, os standards do aluno educado midiaticamente, né, quais são os objetivos, e também para o professor. O que a gente espera que o professor faça para auxiliar esse aluno no processo de educação midiática. Tivemos também o trabalho, né, e até para consolidar esse conceito, de criar o que a gente está chamando de mandala, né, que na verdade, as competências básicas da educação midiática, né? Então, nós dividimos essa mandala em 3 eixos. O primeiro eixo, ler, que é a parte do letramento informacional propriamente dito, a leitura crítica da informação. É saber buscar a fonte, é interpretar de onde vem aquela informação, por que ela foi feita daquela maneira, qual foi o processo de checagem daquela informação, quer dizer, pegando toda a parte do desenvolvimento do senso crítico mesmo da criança e adolescente, porque a gente está falando de FUND 1, mais FUND 2 e ensino médio. Também passamos por um segundo pilar, que é o pilar do escrever. O escrever aqui como produção. Porque, na medida em que nós, todos hoje, somos produtores de conteúdo, como que a gente mescla esse papel de consumidor e produtor de conteúdo ao mesmo tempo? E aqui a gente trata muito da questão da autoexpressão e também da fluência digital, né? Como esse adolescente vai se comportar nesse mundo onde ele é um produtor de conteúdo. E o terceiro eixo que fecha essa mandala é o eixo da participação, da cidadania propriamente dita. É como essa criança, esse adolescente, vai se colocar no mundo de forma respeitosa, de forma ética, de forma a não contribuir com uma comunicação violenta, tendo um pouco mais de
de noção e de critério, até para evitar o discurso de ódio, para evitar a proliferação de conteúdo danoso ao outro, e assim por diante. Quer dizer, participar ativamente da vida conectada, né, de maneira cidadã. Aqui é só, depois eu vou deixar essa apresentação, explica um pouquinho mais cada um desses conceitos, como a gente está com pouco tempo, eu vou mudar. E a gente tem aí uma grande oportunidade. A BNCC do Fundamental 2 incluiu, dentro do campo de língua portuguesa, o campo jornalístico-midiático. Mas trouxe também, dentro das competências básicas, espaços para que a gente possa tratar do tema da educação midiática de forma transversal. Porque ela não precisa estar contida única e exclusivamente dentro da língua portuguesa. Ela tem ali um pedacinho, um espaço dentro da língua portuguesa, mas ela pode ser ampliada. E tem a cultura digital, que é a 5ª competência da BNCC, que fala dessa questão do consumo de informação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética. E aí, então, aqui na língua portuguesa, eu inverti os slides, desculpa, análise crítica dos conteúdos, né? Também em outros espaços, como nas TEDx, nas ciências humanas e da natureza, também há espaço para que a gente possa trabalhar esse conceito de educação midiática. E aí, então, nós lançamos como forma de atingir o maior número possível de pessoas, tanto da sociedade, como de educadores, professores e formadores, nós lançamos um site, que é o educamedia.org.br. Estamos na primeira versão do site, que é uma plataforma ainda estática, mas agora, em outubro, a gente lança a versão 2, a gente vai ter uma atualização. E no qual a gente criou um espaço, primeiro assim, o que é a educação midiática, porque ela é importante, e depois já com algumas ferramentas para que o professor possa utilizar isso rapidamente. No Aprender e Aplique, a gente tem um curso de formação para professores, feito em parceria com a Fundação Vanzolini. Tivemos a alegria de, em 3 meses, fecharmos as 4.000 vagas, e agora estamos lançando a segunda etapa, né, a segunda turma do EAD. É um EAD voltado para o campo jornalístico-midiático da BNCC, mas também abre um espaço para discussão de como entrar com a educação midiática no currículo escolar. Tem conteúdo da Nova Escola, que nós fizemos no ano passado, que foi o Guia de Combate à Desinformação no período eleitoral. Temos conteúdos de parceiros, como da BBC e do Media Makers, e outros que vão subindo a partir de outubro. Nessa questão do Aprender e Aplique, o que a gente está buscando é, a partir daquela mandala, dos 3 eixos, desenvolver currículos, trilhas, planos de aula, para que os professores possam se inspirar naquelas sugestões de trabalhos e de atividades, e possam levar isso para a sala de aula de maneira mais fácil, rápida e que seja aplicado. Também criamos um conselho consultivo para nos embasar e nos apoiar nessa questão da educação midiática, com pessoas do mundo da educação. Então, aqui a relação de nomes, e isso tem nos ajudado bastante até a entender o conceito, né, e o espaço de educação que a gente tem. E temos vários apoiadores que formam todo esse ambiente que a gente está, mas estamos buscando novos apoiadores. E eu sei que meu tempo acabou, mas só para concluir, uma das coisas que a gente está apostando muito nesse momento é na formação de formadores e de facilitadores que possam dar um pouco mais de celeridade no processo de disseminação do conceito da educação midiática no Brasil. Muito obrigada, Patrícia. E agora já vou passar a palavra direto para o Paulo. O Paulo é cientista de dados da área de medição de qualidade de internet do nic.br. Paulo, a palavra está com você. Para dar início à minha fala, gostaria de, em primeiro lugar, agradecer a presença de todos vocês aqui, a Karen por moderar o debate, aos colegas panelistas aqui, a Kelly pelo convite de estar palestrando nesse dia de eventos fantástico, assim, com temas tão ricos, tão importantes de serem discutidos, né? Eu venho aqui falar do NIC.br, de um dos centros de pesquisa dentro do NIC, é o Ceptro.br, um modelo multissetorial, plural, fantástico de governança
da internet aqui no Brasil, e eu venho falar da área de medição de qualidade da internet. A minha palestra hoje, ela vem trazer o tema da conectividade nas escolas e o papel do NIC.br no desenvolvimento de um mapa de qualidade das escolas públicas brasileiras. Bom, a área de qualidade da internet, só para situar um pouco vocês, dar um pouco de contexto, a gente obtém medições de qualidade da internet por meio de agentes, que eu vou explicar um pouco depois, e eles permitem que a gente capte variáveis de contexto tecnológico e de qualidade de internet, para poder depois ter evidências empíricas que embasem políticas públicas e atuem através de estudos ou fomentando ou produzindo estudos, trabalhando pela melhoria efetiva da qualidade da internet brasileira, que é a missão maior do NIC. Bom, de que forma isso acontece? A gente tem um conjunto de medidores que, no fundo, são os nossos instrumentos de coleta. Às vezes, a gente está acostumado a ter instrumentos de coleta por formulários ou outros tipos. No nosso caso, são os instrumentos de medição, que eles conseguem captar as métricas de qualidade de internet, que eu vou explicar a seguir. Então, a gente tem alguns conjuntos aqui de softwares ou de medidores, alguns deles atuando na área de mobile, para entender um pouco a conectividade dos dispositivos móveis, seja redes 3G ou 4G, ou Wi-Fi. Na parte de web, você acessa um site na web e você consegue instantaneamente obter aquelas métricas de qualidade. E, por último, um outro conjunto de softwares, que é o software para PC ou para notebook, ou roteador, que permite que você entenda a qualidade da internet de forma periódica. Uma vez instalado, ele passa a medir configurada quanto período que você configurar no software. É assim que a gente consegue coletar os nossos dados para depois produzir algumas das iniciativas que eu vou mostrar aqui. Bom, o que eu falo quando eu quero dizer qualidade da internet? O que eu quero dizer? Eu trouxe aqui um slide que faz uma analogia um pouco com o tráfego urbano, né? E a gente conhece um pouco qualidade associado com velocidade. O meu plano é de 10 mega, o meu plano é de 100 mega, e se eu estou próximo disso, eu entendo que eu tenho a qualidade devida. Nem sempre é assim. As outras métricas eles têm um impacto profundo também na experiência do usuário, e isso impacta na sala de aula, dependendo do tipo de atividade que você estiver realizando. Então, é importante conhecer um pouco disso, para verificar se realmente você está recebendo na escola, ou no seu domicílio, ou na sua empresa, a qualidade devida e poder cobrar quando puder, né? Então, as métricas estão aqui como analogia do trânsito. A velocidade eu já falei um pouco. A perda de pacotes é quando a informação deveria ter saído da origem e não chega ao destino. Então, a gente consegue captar o percentual de quando isso não acontece. A latência é o tempo que a informação leva para sair da origem e chegar até o destino e voltar. E aí, a analogia com o trânsito é quando eu chamo via aplicativo, por exemplo, o Uber. Ele diz, eu vou levar 45 minutos até o meu destino. Então, a gente poderia fazer uma analogia aqui com o tráfego urbano. E, por último, o jitter, que parece complicado, mas não é, que é a variação da latência, que é quando eu chamo o aplicativo, ele me diz, eu vou chegar ao destino em 15 minutos. Aí, no meio do caminho, ele varia para 18 minutos, depois ele baixa para 11 minutos, depois ele varia para 20 minutos. Então, essa variação ela também tem um impacto sensível, principalmente em aplicações de voz e vídeo. Bom, o NIC.br ele foi chamado há aproximadamente 2 anos atrás, numa parceria com o Ministério da Educação, que eu vou comentar um pouco, no programa de inovação Educação Conectada, que atua em 4 dimensões. A visão, porque entende que a tecnologia tem um papel transformador, mas que precisa treinar os gestores públicos para atuar. A formação de professores, que é fundamental, e a gente está aqui numa sala de educadores e sabe bem disso. A parte dos recursos educacionais abertos, de forma a permitir o compartilhamento dos recursos entre áreas, inclusive diferentes do país, um professor produzindo material em Manaus e outro poderia estar se alimentando dele igualmente aqui em São Paulo ou em outra parte do país. E, por último, o eixo de estrutura. Esse é o eixo que a gente atua apoiando o Ministério da Educação, justamente para o monitoramento da qualidade da internet. Porque a gente sabe que se a conectividade não chega lá, como é que eu vou usar os outros recursos tecnológicos? Então, eu precisava entender um pouco desse panorama tão diverso que é o Brasil. Bom, para que isso tudo acontecesse, 2 centros de pesquisa foram chamados a participar. O CETIC.br, que acho que muitos de vocês já conhecem,
e aí representado aqui pela pesquisa TIC Educação, que ela investiga o acesso, o uso e a apropriação das TICs no âmbito escolar. A coordenadora, inclusive, está presente aqui na sala, minha colega de projeto. E o Ceptro.br, que trabalha na área de medição de qualidade de internet e que tem representado aqui pela pesquisa banda larga no Brasil, onde você pode entender um pouco das desigualdades do acesso e da conectividade no nosso país tão diverso. Bom, a gente desenvolveu, entendeu que a gente precisava de um instrumento de coleta focado para o âmbito escolar, focado nas escolas. Então, foi desenvolvido um medidor Educação Conectada, que foi desenvolvido especialmente para essa parceria com o Ministério da Educação, que permitia que, uma vez instalado, você vinculasse o ID da escola com o medidor e depois isso pudesse ser representado visualmente no mapa de conectividade, que eu vou comentar um pouco depois. Ele está disponível para sistemas operacionais Windows e Linux, entendendo que o contexto brasileiro é um pouco diverso. Esse aqui é o software para roteador, a cara dele não é o hardware, na verdade é o que vai instalado em cima desse roteador, que poderia ser um roteador doméstico, que igualmente capta as métricas de qualidade de internet, e esse é um material que foi distribuído para poder fazer a instalação de forma mais tranquila. Bom, e a gente entendeu também que, para a política ser efetiva, a gente precisava trabalhar na conscientização da importância de estar acompanhando isso, da importância de estar medindo, de estar entendendo essa realidade, de estar comparando a nossa escola, às vezes, com o nosso município, com o nosso estado, com a nossa região. Então, foi produzidos recursos educacionais abertos que estão disponíveis no ambiente AVAMEC, disponibilizado pelo Ministério da Educação, para trabalhar junto aos articuladores municipais e estaduais e os gestores públicos. Bom, para que tudo isso acontecesse, daí eu vou mostrar agora a parte do mapa, a gente tinha um cenário bem diverso. A gente tinha que entender a realidade de conexão de escolas que têm uma realidade muito distinta, escolas satelitais, escolas que têm banda larga, outras não têm, escolas que sequer têm conexão. A gente precisava correlacionar informações de contexto, quer dizer, não é só a área tecnológica, existe a parte de estrutura escolar, do censo escolar, publicado pelo INEP, a correlação com objetos geográficos publicados pelo IBGE, a ideia de tentar entender a conexão agora, quase em tempo real, a cada hora, de forma que a gente pudesse estar atualizando esse dado de forma frequente e que as pessoas pudessem se alimentar desse dado. Quer dizer, não é um dado só para o MEC, não é um dado só para nós do NIC, é um dado para a sociedade, é um dado para os educadores, para a academia, para articuladores, para todos os envolvidos nesse contexto escolar educacional. Bom, então a gente tem um problema aqui de Big Data. O Big Data não é exclusividade de empresas gigantes, assim, tem colegas aqui representando. Acho que o Big Data, a gente tem dados não estruturados, dados estruturados, fontes distintas, e a gente está aqui trazendo um case real do NIC aqui de Big Data. Bom, e o que eu posso extrair desse mapa de conectividade? Como é que eu posso visualizá-lo, né? Eu vou trazer aqui para vocês a carinha dele. Esse aqui é o site que foi desenvolvido pelo Medidor Educação Conectada, na parte esquerda, e do lado direito o mapa. Ele está hospedado no nic.br, apesar de estar sob o domínio do MEC, porque a gente entende que é uma política de Estado e não é uma política de governo, e foi a pedido dos governos passados que ficasse com a gente isso, porque a gente é um ambiente neutro, que trabalha dentro da neutralidade, medindo fora da rede de provedores e de qualquer outra empresa. Então, a gente consegue olhar ali os dados das escolas públicas distribuídas pelo país. A gente começou a medir, o ano passado, em novembro, o lançamento foi feito no evento do Educação Conectada em Fortaleza. E a gente não tinha nenhuma escola. Hoje, a gente já tem 12 mil escolas sendo monitoradas, em 41%, aproximadamente, dos municípios brasileiros. E o que a gente consegue visualizar ali de forma dinâmica? A gente consegue selecionar uma região, a gente consegue selecionar um estado, a gente consegue comparar até 3 cidades brasileiras. A gente consegue fazer recortes por localização urbana ou rural, pelo tipo de dependência municipal, estadual, pelo número de matrículas, mínimo ou máximo, ou pela velocidade de internet. E a aplicação reage a isso dinamicamente. Aqui eu trouxe alguns números do acompanhamento, da evolução disso, de fevereiro até aqui,
das medições mensais por dependência administrativa, verificando que a gente está crescendo rapidamente no número de escolas sendo medidas. Igualmente, aqui um recorte por região, região norte, no caso. E na região sul. E a evolução das medições também igualmente. Bom, finalizando aqui, que o meu tempo já está encerrado, para que tudo isso acontecesse, a gente fez uso de algumas múltiplas tecnologias e, quando possível, a gente sempre privilegiou usar tecnologias de código aberto ou tecnologias gratuitas. Então, tudo isso que está acontecendo aqui está sendo feito usando, processando, visualizando dados, usando tecnologias abertas. E o core de tudo isso é a tecnologia CIMET, é uma tecnologia 100% nacional desenvolvida dentro do NIC.br. Eu já estourei meu tempo. Eu gostaria de agradecer a todos vocês aqui por ter me ouvido. Se alguém tiver interesse em conhecer um pouquinho mais do projeto, eu vou estar disponível depois. Vocês podem vir conhecer, inclusive o site já é público, já foi lançado, e vocês conseguem fazer download dos microdados para trabalhar isso de forma offline. Eu agradeço a todos pela presença. Obrigado. Muito obrigada, Paulo. Nós vamos passar a palavra agora para a Luciene. A Luciene ela é professora, doutora do Departamento de Psicologia da Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação na Unesp, líder do GPEM da Unesp e Unicamp. Antes de te passar a palavra, Luciene, eu só queria te dar os parabéns, porque a Kelly, que é a idealizadora desse evento, ela teve o prazer de conhecer o seu projeto, Somos contra o Bullying, e ela nos relatou a experiência e ficou encantada. Parabéns. Boa tarde a todos. Eu vou falar de pé, porque com esse tamanho, ficar sentada, ninguém me enxerga. É um prazer enorme estar aqui e um agradecimento especial para a Kelly e para os outros colegas que trouxeram a oportunidade de apresentar exatamente esse projeto que você falou, Karen. Venho, então, em nome de duas entidades, não é? De duas grandes instituições, da pesquisa, da universidade e da escola básica, que se pergunta, certamente, o que é que eu faço para dar conta que estes meninos e meninas possam conviver eticamente na internet e fora dela, não é? Neste espaço de convivência, que não é mais extensão da vida real, mas é a própria vida real. Então, como é que a gente dá conta de fazer essa convivência ser melhor? E aí, para falar disso, então, eu vim trazer um pouquinho do que a universidade traz, das pesquisas que, na psicologia moral, que já tem trazido resultados bastante eficazes para pensar essa natureza humana, não é? A natureza dos meninos e meninas, aqueles que machucam, que violentam, que agridem, que fazem o que nós assistimos há tão pouco tempo aqui em São Paulo, na cidade de Suzano, na Escola Raul Brasil. Essa é a porta da Escola Raul Brasil, que está lá no gabinete da prefeitura, da Secretaria de Estado, para que a gente não se esqueça do que de fato aconteceu. O marco que nos diz tem alguma coisa para fazer, não é? Então, um menino que, na verdade, é humano e que precisa de uma imagem de si, de poder, uma imagem de si de valor, é o mesmo menino que mata, o menino que ajuda. O menino que se faz depois homem também não nasceu violento, da mesma maneira como não nasceu generoso. E essa generosidade, portanto, ou essa violência, se constrói na medida em que ele precisa saber quem ele é e na medida em que ele pode se colocar como valor diante dos outros. Então, é interessante saber que, por exemplo, quando a gente pesquisa na psicologia, as crianças são primeiro generosas para depois serem justas. Os primeiros estudos sobre empatia no mundo falam sobre os bebês,
não é? A experiência do contágio. Quando os bebês choram, o outro já dá a chupeta e começa a chorar também, não é? Essa experiência do contágio diz o que para a gente? A experiência de que a empatia também é humana. Se é humana, por que a gente não se utiliza dela? Então, vim contar para vocês, na verdade, a ideia de que, se eu parto desse princípio de que eu preciso de uma identidade que se veja como valor, e que este valor pode ser, então, tanto para a violência como para a generosidade ou para a empatia, o que eu preciso gastar tempo? Eu preciso gastar tempo com a violência ou eu preciso gastar tempo, de fato, com as experiências de que esses meninos possam fazer o bem? Isso porque, quando a gente pergunta para eles, por que vocês não fizeram nada? Por exemplo, quando alguém bateu, quando alguém chutou, quando alguém mordeu, ou quando alguém fez alguma coisa de intimidação nas escolas, no lugar em que os pares vivem, não é? Em que os pares convivem e experimentam a necessidade de sobreviver, não é? E de conviver com o outro. Quando a gente pergunta para eles, eles dizem, eu não fiz nada porque eu sei que está errado, mas eu não sei o que fazer. Eu não sei também o que vão pensar de mim. Então, o espírito que, na verdade, está por trás dessa escola ou deste espaço é: o que vão me dar valor? Vão me dar valor se eu gasto tempo sendo generoso, ou vão me dar valor se eu gasto tempo estudando matemática, ciências, história e todas as outras disciplinas que também são importantes, tanto quanto a generosidade. E aí, então, as crenças de autoeficácia desses meninos são pequenas nas pesquisas que a gente tem feito para ajudar, porque eles não se sentem instrumentalizados para ajudar. E é por isso que uma das formas mais eficazes de se combater problemas das relações entre pares, das relações consigo mesmo, ligados aos sofrimentos emocionais causados ou causadores das situações de intimidação nas escolas, têm sido estudados no mundo todo os sistemas de apoio entre iguais. Estes sistemas são chamados de muitos nomes no Brasil e fora dele. Tem muitos, desde a década de 90, nos primeiros países lá, os países nórdicos que começam as pesquisas sobre bullying, surgem esses sistemas. Um deles é o que a gente tem trazido para o Brasil, uma experiência de uma adaptação de um modelo espanhol, que é de alunos ajudantes que viram equipes de ajuda e que são meninos e meninas que se reconhecem no convívio e que precisam deste convívio ajudar, acolher, valorizar, compreender as diferenças e favorecer dinâmicas, eventos, movimentos que, de fato, possam fazer com que os outros vejam que solidariedade, justiça, tolerância ao diferente são coisas importantes. Sai da nossa mão, de professores, e vai para a mão deles. Os eventos que eles podem organizar para que os outros também, para que os outros colegas possam querer também ser vistos como pessoas do bem. Bom, e aí, o objetivo... Você pode pôr som para a gente? E aí eu não sei voltar. Você pode voltar para mim? Obrigada. E aí, o objetivo de uma equipe de ajuda, nas palavras da menina. O principal objetivo de ter uma equipe de ajuda aqui na escola é de melhorar a convivência no ambiente escolar e, consequentemente, torná-lo um ambiente mais agradável e acolhedor. Opa! Um trabalho institucional, na verdade. Não é mais um trabalho de que as crianças organizaram uma atividade num dos projetos de uma aula de português, ou de uma aula de história, ou de uma aula de filosofia, mas é um projeto institucional, ou seja, que tem intenção, planejamento, organização, formação de professores, da comunidade educativa e da escolha dos alunos e formação desses alunos. Esses meninos são formados para ajudar, eles são instrumentalizados com conteúdos de ajuda, de aproximação, de como é que eu me aproximo de alguém que está no recreio, usando um celular, mas fazendo de conta que está ligando para alguém, porque, na verdade, se sente sozinho e não tem ninguém para ficar. Como é que eu ajudo aquele que está se automutilando, se eu tenho que ganhar a confiança dele para que eu possa o ajudar? Como é que eu ajudo aquele menino que agride aquele que também comete bullying, mas que também precisa de ajuda? Porque ele não sabe ser de outro jeito,
ele não sabe agir de outro jeito para se sentir valor. Então, estes aspectos da formação são trabalhados com estes meninos que são, então, instrumentalizados para cuidar. Só que uma coisa que a gente tem percebido é que é interessante que essa fala é de um garotinho, recentemente, numa das 20 escolas que a gente tem no Brasil formadas, um menininho de escola pública, ele passou 8 horas da formação com a gente num dia, num sábado, e aí ele chegou no final do dia e disse: dona, eu nunca fui tão bem tratado. Ou seja, cuidar, eu só ensino alguém a cuidar quando ele também é cuidado. Então, todos os trabalhos que são feitos para preparar esses meninos para acolher, significam também acolhê-los e fazer com que eles se sintam cuidados. Então, todas as experiências que eles passam, as propostas que eles passam nesse dia de formação, são dinâmicas que os fazem se sentirem autoconfiantes para poder atuar no cotidiano das escolas. O avanço desses sistemas de apoio no Brasil é muito recente. Em 2015, a gente começou essas primeiras investigações que trouxeram este tipo de sistema de apoio para o Brasil. A gente teve os primeiros resultados, agora em 2019, foram publicados os primeiros resultados. Passamos a fazer, então, a publicação dos resultados de comparação entre os modelos, o modelo brasileiro e o modelo espanhol, em que esses trabalhos são feitos. E estamos na terceira fase agora, tentando a organização de uma política pública que torne a necessidade das ações para dar conta das leis anti-bullying e das leis que permitem e que falam da necessidade de um trabalho com convivência nas escolas. E, além disso, tentando organizar esse trabalho para que ele se torne sustentável. Como é que é se tornar sustentável? Tornar sustentável é que estes meninos das 20 escolas em que eles estão possam formar os seus colegas. Isso é que eles já fazem. Por exemplo, isso aqui já é uma produção dos meninos. Esse aqui é um material do pessoal lá do Bandeirantes, não é? Que a Bia está aqui com a gente. E eles produziram isso exatamente para mostrar para os colegas da escola e para formar os novos membros de equipes de ajuda. Opa, você volta e coloca o filme. Nossa, que bom. Eu tenho uma nova amiga, mas... onde ele está? Pera, será que ele esqueceu de mim? Acha mesmo que eu ia te abandonar? A gente tá aqui pra te ajudar. Você não está sozinho! Para terminar, diria Paul Ricoeur, um filósofo francês que o mundo perdeu há tão pouco tempo, não é? Não é mais que o amor, mais que a justiça. O que o homem busca é um sentido para a vida. Fazer com que estes nossos meninos tenham um sentido para a vida, a generosidade, é torná-los mais humanos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Luciene. E agora eu vou passar a palavra para a Daniela Kleiner. Ela é gerente de bem-estar do Facebook para a América Latina. Pedi para trocar de lugar porque eu esqueci meu óculos. Não, está ótimo aqui. Só queria o passador, por gentileza. Bom, eu queria começar agradecendo a oportunidade de estar aqui hoje. Quero agradecer ao NIC-BR, ao CGI, SaferNet Brasil. Para a gente é uma honra estar num painel tão qualificado, uma discussão tão importante como essa. Nós entendemos que criar entornos protegidos para crianças e adolescentes é uma tarefa de muitas mãos, né, que tem que ser composta com muitos atores, e também entendemos nosso papel nisso. E acho que um pouco da proposta da minha apresentação hoje é trazer como as empresas de tecnologia têm trabalhado de maneira colaborativa para construir tecnologia para prevenir e proteger as crianças no ambiente da internet. Esse é o primeiro pilar da minha apresentação. E o segundo pilar, claro, a parte de educação, que depois dessa apresentação super inspiracional, ainda mais relevante a gente trabalhar esse pilar, se a gente quiser realmente fomentar uma verdadeira cultura de cidadania digital, né, de um uso seguro, responsável e saudável das tecnologias. Isso está muito conectada à missão do meu time. Eu trabalho no time de segurança e bem-estar do Facebook, e a nossa missão é, de fato, garantir a promoção do bem-estar para todas as pessoas que utilizam os nossos serviços. E tem uma equipe muito grande que trabalha nisso dentro do Facebook. Tem equipe de engenheiros que desenvolvem soluções tecnológicas. Eu vou falar de alguma das soluções hoje, não vou conseguir cobrir tudo. Vou focar mais na proteção do combate de abuso infantil. Tem uma equipe enorme também de revisores que garantem a aplicação das nossas políticas. O Facebook tem políticas, são os padrões da comunidade do que pode e não pode acontecer na nossa plataforma. Essas políticas são pensadas com a ajuda de vários especialistas, para que a gente consiga, de fato, construir recursos, tecnologia que faça sentido. E tem equipes como a minha, que o que a gente faz é construir essas pontes. São as pontes com pesquisadores, com organizações não governamentais, com autoridades, com todas as pessoas que podem ajudar a gente a construir uma plataforma realmente segura e acolhedora para todos. E, dentro da proposta que eu me dispus a falar hoje, eu quero começar falando sobre como a gente trata o público de menores na nossa plataforma. Acho que é importante frisar que as nossas plataformas elas são disponíveis para pessoas a partir de 13 anos. Então, elas são permitidas apenas para maiores de 13 anos. E esse público de 13 a 17 anos é um público que a gente tem um carinho muito grande e que a gente constrói tecnologia, recursos e programas educacionais para que eles façam um uso seguro, positivo e responsável das nossas plataformas. Por exemplo, a gente trabalha muito para que eles tenham muito mais avisos educativos ao longo de toda a experiência deles na nossa plataforma. Então, um exemplo muito concreto, quando eles recebem uma solicitação de amizade, já vem logo um aviso escrito somente: aceite solicitação de amizade de pessoas que você realmente conheça. A gente também tem um cuidado em restringir conteúdos que podem ser inapropriados para esse público. Um exemplo concreto, pode ter uma ONG protetora dos animais, e essa ONG ela publica um vídeo denunciando uma situação de maus tratos dos animais, pode ser um vídeo gráfico. Esse é um conteúdo que não necessariamente a gente vai remover, porque o Facebook também é um lugar de causas, mas a gente pode restringir o acesso a esse tipo de conteúdo para menores de idade. E a gente também tem recursos extras de privacidade para esse público especificamente. Então, as informações de um público adolescente não ficam disponíveis para qualquer pessoa que buscar. Eles são obrigados, sempre que publicam alguma coisa dentro do perfil deles, a escolher necessariamente um público mais perto deles, né, dentro dos seus amigos, e não podem escolher, por exemplo, a opção público. E a gente também trabalha, como indústria, para desenvolver tecnologia que ajuda a gente a identificar mais rapidamente conteúdos que podem ser potenciais de abuso ou de exploração infantil. E eu vou fazer um pouco uma timeline de como isso aconteceu. Uma das primeiras tecnologias desenvolvidas nesse sentido foi o Fórum DNA. E ele foi desenvolvido inicialmente pela Microsoft, e hoje ele é utilizado largamente na indústria, não só pela Microsoft, mas também pelo Facebook, Google e outros. Como funciona essa tecnologia? Essa tecnologia é muito eficiente, porque o que ela faz? Ela permite que a gente crie uma digital, um DNA único para um material reconhecido como de exploração ou de abuso infantil. O que acontece quando a gente cria essa digital, que a gente chama de hash? Tá? Esse é o termo técnico.
A gente, com essa digital, consegue identificar se qualquer pessoa tentar subir de novo esse material já reconhecido nas plataformas. E, com isso, prevenir esse tipo de compartilhamento, além de, claro, ajudar com que a gente mais rapidamente possa proceder às investigações cabíveis. A gente também consegue compartilhar essa digital entre a indústria, o que faz com que a gente aumente muito mais o alcance de detecção desse tipo de conteúdo. E, uma vez que a gente identifica esse tipo de material, a gente reporta para uma organização internacional, que é o NICMEC, e essa organização trabalha para levar esses relatórios diretamente a autoridades policiais investigativas em todo o mundo, inclusive no Brasil. Isso faz parte da nossa política de tolerância zero, né, de exploração e abuso infantil nas nossas plataformas. O que a gente fez foi evoluir também essas tecnologias. Então, hoje, a gente usa uma combinação de inteligência artificial e de aprendizado de máquina, né, de machine learning, para detectar proativamente conteúdos de exploração infantil. Então, não só materiais que são previamente identificados e conhecidos, mas se alguém fizer um upload hoje, a gente consegue rapidamente chegar a esse material antes mesmo que qualquer pessoa denuncie esse conteúdo para a gente. E a gente consegue mais rapidamente denunciá-lo ao NICMEC, que é essa organização que concentra esses materiais. Como vocês devem saber, a gente não pode guardar esses materiais nos nossos servidores, porque se configuraria crime, mas sim a gente guarda o DNA digital, e com isso a gente consegue identificar mais rapidamente. E, no intuito de trabalhar de maneira mais colaborativa, o que a gente tem feito é compartilhar as nossas tecnologias de proteção de criança e adolescente em código aberto, para que outras pessoas da indústria e também para que outras organizações possam seguir desenvolvendo essas tecnologias e também possam utilizar em seus sistemas. O Facebook também está comprometido em oferecer suporte técnico a organizações e empresas menores que não tenham essa infraestrutura para instalar essas tecnologias nos seus sistemas e ajudar a que a gente possa prevenir e detectar crianças que possam estar em perigo. E a gente também trabalhou, porque, claro, com toda essa tecnologia, aumentou muito o potencial e o alcance de identificar esse tipo de situação, o que também aumentou o volume de relatórios enviados para o NICMEC e para as autoridades sobre isso. Então, a gente identificou uma necessidade de que o NICMEC possa ter um software, né, para ajudar a priorizar esses relatórios, essas denúncias para as polícias locais, além de trazer os casos mais graves e melhorar a maneira como a informação chega para esses policiais. A gente ajudou a construir esse software também, que foi doado para o NICMEC para esses fins. E a gente, todos os anos, né, a gente tem sediado na sede na Califórnia do Facebook, um esforço conjunto entre a indústria, que é a Hackathon anual para desenvolver tecnologia para prevenção e proteção de crianças e adolescentes na internet. Esse é um momento em que vem engenheiros de várias empresas da indústria, inclusive do Google, Microsoft e outros, onde eles se dedicam o tempo para desenvolver tecnologia que possa ajudar a proteger crianças e adolescentes. Todas as tecnologias produzidas na Hackathon são doadas de volta para a sociedade civil, para que isso possa ser utilizado de maneira ampla, né, para a prevenção. E, claro, como eu falei para vocês, o segundo pilar da apresentação, muito calcado na parte da educação. Sim, a gente tem desenvolvido tecnologia para que a gente possa prevenir e também colaborar nesse tipo de situação, mas é muito importante que a gente trabalhe a educação para a prevenção, a educação para um futuro verdadeiramente digital e seguro para todos, especialmente para os mais jovens. E a gente trabalha com parcerias no mundo inteiro e aqui no Brasil também. E, por conta do tempo, eu vou trazer alguns exemplos, que eu acho que também pode ser interessante para o público de educadores rapidamente. Os primeiros exemplos que eu gostaria de mencionar, mais uma vez dentro do tópico de como a tecnologia pode ser uma aliada, né, para a proteção e para a prevenção. A gente fez um projeto com o Unicef, que é o Projeto Careta, se vocês quiserem conhecer e falar com a Fabi Grossi, facebook.com/Projeto Caretas. A Fabi Grossi, ela surgiu dessa parceria com o Unicef, e ela é um bot. Para quem não sabe o que é um bot, ela é um robô que mora no Messenger. E ela foi criada para ser um personagem fictício. A Fabi, ela é uma jovem que acabou de terminar um relacionamento afetivo, quando ela descobre que o ex-namorado dela, o Diego, ele compartilhou um vídeo íntimo deles.
Então, ela vai tratar dos temas de compartilhamento de imagens íntimas e o compartilhamento de imagens íntimas sem consentimento com os jovens, num formato de teatro virtual. E, por meio dessa história, o adolescente vai aprender o que acontece na situação, como que ele pode se prevenir, quais são os riscos, o que fazer frente a uma situação como essa, né? E o mais importante, a empatia, que é algo que a Luciane muito bem colocou aqui. Ensinar para eles que nunca é bacana você compartilhar o material íntimo de alguém, porque tem uma pessoa do outro lado que pode ficar muito machucada e pode sofrer consequências muito graves em relação a isso. Esse projeto teve o alcance de mais de 1 milhão de pessoas, majoritariamente adolescentes, e o que é mais interessante é que ele virou uma febre, né, entre os adolescentes. A gente chegou a ter 70 mil adolescentes ao mesmo tempo, conversando com a Fabi em determinado momento, e também o que é legal é que a Unicef rodou uma pesquisa no antes e depois do projeto, com 7 mil adolescentes. E, no começo do projeto, antes da participação, só 40% deles disseram que sabiam o que era o compartilhamento de imagens íntimas e como se proteger. Depois de passar pelo projeto, esse número subiu para 90%. Então, ele se mostrou um projeto bem efetivo. A gente também trabalhou o tema da sextorção em parceria com a SaferNet, trazendo também para o público de educadores, pais e principalmente adolescentes o que é sextorção, mas o mais importante, que existe saída. Né? Então, a gente, por meio de uma campanha que a Clarice Falcão foi embaixadora, ela dublou o vídeo. Eu convido vocês também, no site sextorção.com.br, tem informação para educador, tem informação para pais e mães, tem vídeo da campanha, tem material, tem infográfico, tem tudo para vocês que, se quiserem trazer esse tema em sala de aula. Esse projeto foi feito com muito carinho, muita dedicação de especialistas para trazer um tema sensível de uma maneira adequada para esse público. E, por fim, outro material bacana é o da campanha Acabar com o Bullying é da Minha Conta, que visa trabalhar justamente a empatia. Então, o objetivo da campanha, que foi em parceria com a Unicef também, SaferNet, foi sair do eixo vítima e agressor e trabalhar também com os bystanders, com os que testemunham essa situação, gerando empatia neles para acabar com esse ciclo, principalmente dentro das escolas. E a gente chamou influenciadores jovens para trazer essa mensagem. Então, isso foi bacana. A gente sabe que a mensagem jovem para jovem, peer-to-peer, tem um efeito muito positivo, até por isso a equipe de ajuda é tão bem-sucedida, e a gente se inspirou nesses modelos para pensar essa campanha e para pensar como que a gente faz com que a mensagem de um jovem para jovem realmente toque o coração dos jovens para que a gente consiga sensibilizar eles para acabar com o bullying. Então, se quiserem conhecer mais materiais da campanha, páginas da SaferNet e da Unicef tem o material. E, para encerrar a minha apresentação, a gente congrega uma série de recursos na nossa central de segurança. E esses recursos, eu queria só destacar a Biblioteca de Alfabetização Digital, porque a gente tem um público interessante aqui que pode se interessar. A Biblioteca de Alfabetização Digital ele foi desenvolvida com Harvard, com o Centro de Youth and Media. Todo o conteúdo que está aí é de Harvard, está licenciado sobre Creative Commons, então vocês podem utilizar. Tá? É gratuito, e o que vocês vão encontrar aí são 18 módulos educacionais para aplicar com adolescentes, práticos, totalmente offline. Se a escola não tiver uma boa conectividade, não tem problema, os módulos são interativos, são atividades práticas, para que eles aprendam habilidades importantes e temas importantes como privacidade, reputação, a questão de dados também, empatia. Então, todos esses temas são trabalhados em 18 diferentes módulos, e está super bacana e super acessível. Então, eu convido vocês a conhecerem esse material. A gente fez também uma ativação com a Nova Escola, que foi super parceira em ajudar a gente a divulgar esse material para educadores, mas quanto mais pessoas ajudarem, mais bacana. E está disponível também na nossa central de ajuda, facebook.com/safety, Biblioteca de Alfabetização Digital. Obrigada. Muito obrigada, Daniele. E eu já passo a palavra, então, para a Marcela Fernandes. A Marcela é responsável pelo portal Dialogando da empresa Vivo. Oi, gente, tudo bem? Eu tenho uma apresentação também, então, se vocês puderem colocar. Antes de eu começar a falar do Dialogando, eu queria falar um pouquinho de mim e queria lembrar um pouquinho do momento que a gente está passando. Eu acho que eu não sei usar isso. Eu sou a Marcela, eu estou trabalhando na Vivo na área de sustentabilidade fazem 2 anos.
E eu sempre trabalhei com marketing digital e tudo que é digital, porque esse mundo de tecnologia ele me fascina muito. E eu sou uma pessoa que eu acredito que a tecnologia ela traz muito mais benefícios para a gente do que malefícios. E, enfim, trabalhar num projeto como Dialogando, para mim, é algo muito gratificante. Eu sou super heavy user de redes sociais também, até coloquei meu Instagram aí para quem quiser me seguir. E, enfim, contei um pouquinho de mim, bem rapidinho. E para contextualizar um pouquinho o mercado que a gente está, eu sei que bastante gente já falou disso hoje, mas a gente tem um crescimento muito alto de usuários na internet mundialmente. De 2017 para 2018, esse número cresceu em 7%, e 13% aumentou os usuários de redes sociais. Quando a gente vai avaliar o Brasil, a gente vê que 66% da população brasileira está na internet, 85% dos brasileiros usam a internet diariamente, então é muita gente, e a gente fica, em média, 9 horas e 14 minutos por dia. A gente está em 3º lugar no ranking mundial, atrás de Tailândia e Filipinas só. Então, parece que é pouco tempo, mas assim, é mais do que um período de trabalho, é bastante tempo. E... Ai, peraí, deixa eu voltar. Se puder voltar. Enfim. Só para contextualizar um pouquinho da Vivo também, a gente entende que a gente é grande transformador nesse mundo digital, e eu vou falar como que a gente entende que a gente faz parte disso tudo. Então, assim, nós somos a maior operadora do Brasil, nós temos a maior rede de fibra ótica da América Latina e fomos eleitos a 9ª marca mais valiosa do Brasil pela Interbrand. Nós temos 95 milhões de clientes, então isso é quase metade da população do Brasil. E as meninas estavam até falando no painel que a gente teve de LGPD que as operadoras elas têm esse papel de conscientizar as pessoas, de ensinar as pessoas a forma correta de usar a tecnologia, e a gente acredita muito nisso. Então, nós temos 1,4 milhões de clientes que são empresas, 41 milhões de clientes pós-pago, 33 milhões de clientes pré-pago e 5 milhões de clientes de fibra. É muita gente. Então, nós entendemos que nós temos esse papel de transformação, e mais do que fornecer conexão de qualidade para as pessoas, a gente quer educar essas pessoas e a gente quer ensinar essas pessoas a como fazer isso de forma consciente. Então, em 2017, nós criamos o Manifesto Digital, que tem 5 pilares principais, onde o principal objetivo é a gente focar na digitalização da sociedade. Então, nós temos conectar as mídias digitais como pilar, que é levar acesso à tecnologia a todas as pessoas, construir sociedades digitais, então levando tecnologia para todos também, ser transparentes nas nossas relações. Então, no ano passado, a gente criou um centro de privacidade também da Vivo, antecipando até um pouquinho da questão da LGPD, quando ninguém falava disso ainda, a gente criou esse centro que a gente fala para os nossos clientes como que a gente usa os dados, por quê, para onde vai, onde eles são armazenados. Temos como objetivo também desenvolver plataformas mais equitativas e algoritmos responsáveis e modernizar toda a nossa política. Então, assim, nós temos muitos projetos dentro do Manifesto Digital. Eu trouxe ele aqui para vocês entenderem um pouquinho do macro e por que a gente está se importando com tudo isso. E eu vou falar do meu projetinho do coração agora, que é o Dialogando. Então, eu vou mostrar outro videozinho para vocês que vai explicar um pouquinho do que a gente faz. Você sabe qual a melhor forma de usar a tecnologia? A tecnologia está em tudo o que vivemos e nunca estivemos tão conectados. Por isso, o portal Dialogando foi criado. Acreditamos que somos responsáveis por promover a discussão sobre o uso consciente da tecnologia e, por isso, já publicamos mais de 700 matérias dentro dos pilares: educação, inovação, diversidade, sustentabilidade e comportamento.
As pautas são produzidas pensando em assuntos que sejam relevantes para as pessoas, criadas a partir da pesquisa sobre tendências de assuntos, trazem entrevistas com profissionais e participação de influenciadores especialistas. Além disso, são feitos conteúdos em formatos diferenciados, vídeos, podcasts, infográficos, garantindo que a mensagem chegue de diferentes formas para a nossa audiência. Em 2019, chegamos a 5 milhões de acessos. Com versão em espanhol, o Dialogando já ganhou prêmios aqui no Brasil e pelo mundo. E você, como está usando a tecnologia? Acesse dialogando.com.br e vamos dialogar. Então, como eu falei, a nossa missão é promover a discussão sobre o uso consciente das tecnologias e nós estamos muito alinhados com o nosso posicionamento de marca. Eu não trouxe outro vídeo para mostrar para vocês do posicionamento Tem Hora para Tudo, mas eu acho que todo mundo já deve ter visto na TV ou na internet, onde a Vivo convida as pessoas para pensarem em como elas fazem para usar a internet. Então, a gente defende muito que tem hora para você estar no celular e tem hora para você juntar com a sua família. Tem hora para você estar no celular e tem hora para você namorar ou fazer outras coisas. E a gente ocupa um espaço hoje que nenhuma outra telecom ocupou ainda, e o nosso modelo de plataforma ele foi muito bem visto pelas pessoas, e, por isso, a gente replicou esse modelo em mais 11 países do Grupo Telefônica. Então, contando um pouquinho como a gente faz conteúdo. A gente tem 2 frentes de conteúdo. Uma é a gente procura entender o que as pessoas estão buscando nas plataformas de busca, para a gente conseguir entregar para essas pessoas conteúdo de qualidade, conteúdos que, de fato, elas estejam buscando. Então, por exemplo, agora, em Setembro Amarelo, o número de que a gente está no mês de prevenção contra o suicídio. Então, muita gente estava buscando sobre esse tema. Então, a gente fez bastante conteúdo, fez podcasts, fez entrevistas com psiquiatras, com pessoas que já tentaram se suicidar e que deram a volta por cima. E a gente levanta muito de como a tecnologia pode ajudar as pessoas nesses problemas todos. E, além dessa frente, também, a gente procura entender tudo o que está acontecendo em real time, nas mídias. Então, em julho, por exemplo, uma influenciadora do YouTube, ela postou um vídeo, acho que todo mundo deve ter visto, sobre relacionamento abusivo. E foi trending topics no Twitter, se eu não me engano, durante alguns dias. E a gente aproveitou e a gente fez um conteúdo para as pessoas, falando como as pessoas poderiam entender se elas estavam num relacionamento abusivo utilizando a tecnologia. A gente, inclusive, conseguiu uma entrevista com essa influenciadora e foi super legal. E a gente sempre fala dentro desses 5 pilares, que são sustentabilidade, comportamento, educação, segurança e inovação. E eu trouxe também alguns números de visualizações que a gente tem no portal. Então, como falamos no vídeo, a gente tem mais de 700 conteúdos, a gente publica 3 conteúdos, mais ou menos, por semana, e grande parte do nosso público são adolescentes e pais de crianças. Então, o conteúdo que a gente tem, por exemplo, mais visto é como lidar com compartilhamentos de imagens íntimas na internet, que a gente teve quase 500 mil visualizações, e a gente falou super disso aqui hoje também. Então, apesar das adolescentes e tal, eles têm dificuldade para conversar com as pessoas, e eles buscam isso muito na internet também, porque antes de conversar com as pessoas, eles buscam para ver se alguém já passou por isso, para ver se tem alguma recomendação, e a gente entende que não tem muitos lugares que as pessoas consigam encontrar esse tipo de informação. Outra matéria também que sempre aparece, a gente faz relatórios mensais e sempre aparece, é o deletar ou não o ex das redes sociais. Então, é muito jovem que procura e vê o que tem que fazer, o que não tem que fazer, e a gente também não procura dizer o que é certo ou o que é errado. A gente procura dar orientações para as pessoas, para que as pessoas tomem as próprias decisões e arquem com as consequências. Outro tema que a gente falou muito também foi o fake news. Então, explicamos para as pessoas onde as pessoas poderiam checar se aquele conteúdo ele é verdadeiro, se não é. Tentamos fazer toda uma parte de educação, falando para esses jovens não compartilharem conteúdo que não sejam verdadeiros. E temos muitos conteúdos também que a gente fala sobre como a tecnologia pode auxiliar na educação. Então, aplicativos confiáveis que as pessoas podem usar para estudar, enfim.
temos um monte de conteúdos, poderia trazer inúmeros aqui, a gente tem muita coisa de controle parental também. Então, pais que não sabem o tempo que é certo ou errado, não tem muito certo e errado, na verdade, né? O ponto é esse. Mas tem muita gente que não tem orientação do quanto deixar a criança exposta na frente de um tablet ou vendo um vídeo e tal, e a gente fala sobre tudo isso. E a gente procura também fazer conteúdos em diferentes formatos. Então, além da gente fazer texto, a gente está fazendo podcasts agora também, a gente faz infográficos, a gente faz vídeos, a gente tem quiz na plataforma. Então, assim, o nosso objetivo com isso é da gente conseguir atingir o maior número de pessoas possíveis e da gente conseguir, de fato, entregar conteúdo de qualidade para aquela pessoa, do formato que a pessoa preferir. E é isso, eu deixo aqui meus contatos. Quem quiser falar comigo depois, convido todo mundo a entrar no site. E é isso aí. Muito obrigada, Marcela. E, por fim, eu passo a palavra para a Rafaela Nicolazzi, analista sênior de Relações Governamentais e Políticas Públicas do Google. Olá, boa tarde a todas e todos. É um grande prazer estar aqui hoje com vocês. O meu nome é Rafaela Nicolazzi, eu trabalho no time de Relações Governamentais e Políticas Públicas do Google. E eu vim aqui hoje, então, compartilhar um pouquinho com vocês do que o Google vem fazendo na frente de proteção de criança e adolescente. Então, eu vou começar trazendo alguns dados de pesquisas que nós fizemos nos últimos meses e nos últimos anos. E, em seguida, então, eu passo para falar um pouco dos nossos recursos, ferramentas, projetos nessas frentes. E, antes de começar, eu acho que é importante a gente tratar de algumas premissas que, inclusive, já foram levantadas aqui pelos colegas do debate. Mas a primeira é que, acho que não é novidade para ninguém, que a internet traz muita oportunidade para todo mundo, né? Desde aprender uma língua nova vendo vídeos na internet, a saber como é uma rua no interior de uma cidadezinha na Índia, e, obviamente, sempre trazendo criatividade e inovação dentro disso. Mas, ao mesmo tempo que essa mesma internet que traz muita oportunidade, ela também tem muito risco. E, principalmente, quando a gente fala do público de criança e adolescente, algo que a gente tem muito em mente é como que a gente consegue trabalhar em maximizar essas oportunidades de aprendizado, de conhecimento, e também minimizar esses riscos que estão inerentes às questões sociais. E eu comparo, né, por isso que essa foto, a internet é como se fosse uma praça pública, que da mesma maneira que a gente não deixa um adolescente, um jovem uma criança, um jovem desacompanhado numa praça pública, a gente não deve deixar também na internet. E aí a pergunta é como encontrar esse balanço, né, da maximização de oportunidades e minimizar os riscos ao mesmo tempo. E a gente entendendo que a internet traz muita oportunidade, a gente acredita que proibir o uso não é bacana. Por isso que a gente acredita muito no pilar de educação e do uso responsável, do uso consciente, para, então, não limitar todo esse potencial criativo de educação e inovação que a internet tem. E aí eu sempre faço uma reflexão, vocês podem responder mentalmente, mas qual foi a idade que a maioria de vocês aqui teve acesso a um dispositivo móvel, né? Quantos anos nós tínhamos nessa época? E o que dava para fazer naqueles dispositivos móveis, né, os primeiros que a gente teve acesso? Eu lembro que os primeiros que eu vi, tinha só mandar mensagem, telefonar, os seguintes tinha o jogo da cobrinha, que eu acho que muita gente aqui já jogou. E o paralelo é a gente se questionar com que idade os jovens hoje em dia têm acesso a um dispositivo móvel, né, que é o acesso ao mundo digital, né, ao mundo da internet, e o que dá para fazer hoje em dia nesses dispositivos. E a reflexão que eu trago é que, da mesma maneira que a internet evoluiu, que as tecnologias evoluíram, as questões, os problemas referentes a ela também mudaram, também se modificaram. Por isso que, para a gente acredita que é tão importante trabalhar sempre em desenvolver novos produtos, novas soluções que reflitam esses novos desafios que quase que diariamente mudam ou são novos. E essas pesquisas que a gente fez trouxeram alguns dados que eu vou compartilhar aqui agora com vocês. Então, 9 anos é a idade média que uma criança tem acesso a um dispositivo, né? Então,
A gente sabe que essa idade pode variar conforme classe social, renda familiar, mas essa é uma idade média que ele tem acesso, não necessariamente que é dele, né? E isso nos mostra o quê? Que a gente vive numa geração de nativos digitais, né? Então, é uma geração de que, se para a gente é muito óbvio e muito clara a distinção do mundo offline e do online, talvez para esses jovens seja algo muito mais próximo, né, e com difícil distinção. Essa mesma pesquisa que a gente fez, a gente quis entender com os educadores e professores quais que eram as principais preocupações que eles tinham. Então, 35% nos falaram que eles já lidaram com algum tipo de incidente de segurança online nas suas escolas. Quase que todos nos disseram que gostariam que segurança digital fosse parte do currículo escolar. E o mais impressionante é que 83% nos disseram que não se sentem aptos a tratar desses assuntos em sala de aula. A gente também perguntou para esses educadores e professores quais que eram as grandes preocupações que eles enfrentam, que eles gostariam de saber mais. E são essas 6 aqui da tela. Então, como evitar golpes e phishing, cyberbullying, como avaliar a confiabilidade de informações. Eu não consigo enxergar daqui. Conhecer estranhos pela internet, conteúdo inapropriado e compartilhamento de informações online. Então, sabendo disso, né, tendo esses dados de pesquisa com a gente consegue, obviamente, traçar mais qual que vai ser a nossa abordagem, como que o Google, como empresa, pode fazer para colaborar nesse ambiente. E a gente entende muito que empoderar esses 3 pontas aqui do triângulo é extremamente importante através de conhecimento, de educação, e mais do que isso, né, levar, principalmente para os adultos, para os pais, mães, educadores, informação para que, quando eles se deparam com jovens, e algo que a gente ouve muito dos pais, mas o meu filho sabe mais de internet do que eu, sabe mais de usar do que eu. O que pode até ser verdade, mas não significa que esse jovem, esse adolescente, tenha mais maturidade para lidar com esses assuntos ou com os riscos inerentes, né, da própria tecnologia. E aí, então, sabendo disso, o Google desenvolveu série de projetos, iniciativas, que é o que eu vou falar agora. Então, um deles é o Seja Incrível na Internet. O Seja Incrível na Internet a gente fez em parceria com diversas ONGs que estão na linha de ponta, ou seja, que trabalham na proteção na defesa e proteção de direitos de criança e adolescente. E ele basicamente é um manual que traz diversas sugestões de atividades de sala de aula que lidam com esses 5 temas chave aqui da tela. Então, compartilhe com cuidado, não cair em armadilhas, proteger segredos, né? Então, a questão de senhas, compartilhamento de senhas. Sobre a questão da empatia, também muito falada aqui, de que é legal ser gentil, é legal, né, entender toda essa questão do que existe digitalmente para a promoção da empatia no meio digital. E, obviamente, incentivar que, na dúvida, sempre fale com o adulto. Vem sendo bem efetivo, então, a gente, no ano passado, iniciando, já capacitou mais de 8.000 educadores que receberam esse material do Google. Essa foto, inclusive, foi na Arena Fonte Nova, lá em Salvador, e a gente já passou por mais de 10 cidades também, levando esse conteúdo. E aí tem um ponto bem importante sobre esse material, que eu acho que faz muito sentido a gente tratar dele aqui hoje, que é a questão de linguagem. Então, às vezes, uma cartilha, uma apostila, ela é muito valiosa para um professor, para um adulto, mas não necessariamente isso comunica com o jovem, com o adolescente, né? E pensando nisso, a gente pensou em que tipo de linguagem a gente poderia aproximar esse assunto, que às vezes é um pouquinho denso, um pouco, né, não faz parte do cotidiano ali daquele jovem, para engajá-lo a falar e ouvir sobre isso. Então, faz parte do Seja Incrível na Internet, o Internet Land, que é um jogo. Então, ele gamifica o assunto de segurança na internet. Eu vou colocar um videozinho aqui, que ele está em inglês, mas ele está tudo em português. É só o trailer que está em português, em inglês.
Todo esse material também está disponível de maneira online, que qualquer pessoa pode fazer o download do PDF, é nesse link aqui da tela, o g.co/seja incrível na internet. E caso os professores, educadores, professoras acham que não ainda querem saber mais, a gente também tem o Teacher Center, é a nossa página onde a gente tem diversos treinamentos de capacitação para professores em diversas áreas, e um deles é um curso que a gente lançou chamado Cidadania Digital e Segurança. Então, os professores também podem fazer esse curso, tem uma certificação que também é entregue do Google após a conclusão. Só que esses cursos, eles não fazem parte da grade oficial dos professores, né? Algo que eles proativamente, ou indo nesses treinamentos que o Google faz, têm acesso. Aqui só as lições do curso, que eu esqueci de falar. Então, são essas 5 aqui da tela. E aí, então, pensando em como aproximar também as secretarias de educação com cursos de segurança e proteção dos direitos das crianças e do adolescente na internet, que a gente fez uma parceria muito bacana com a SaferNet, que é o curso EAD, Educando para Boas Escolhas Online, e esse curso também levou em consideração o que esses professores, educadores, gostariam de saber, ou o que eles mais enfrentam em salas de aula para comentar com os alunos. Então, são esses 4 módulos aqui da tela: Direitos e Deveres Online, Cyberbullying, Sexualidade Online e Segurança Digital. Já tiveram mais de 8.000 educadores matriculados em mais de 180 cidades aqui no Brasil. E aí, voltando a falar de linguagem, de como a gente acha importante também falar com a linguagem do jovem, né, e ter essa proximidade em função de como eles se comunicam, que a gente também faz outras iniciativas, e a YouTube faz bastante parte disso. Então, a gente tem o YouTube Edu. O YouTube Edu é uma plataforma de vídeos educacionais que nós fizemos em parceria com a Fundação Lehman. Lá vocês encontram mais de 13.000 vídeos, desde dicas de matemática, lições de matemática a Cuidados da Internet, e a gente lançou essa hashtag Cuidados da Internet, que a gente trouxe influenciadores, né, os youtubers, para falar do jeito deles sobre essas questões que a gente está abordando aqui hoje. A gente também tem um curso de compartilhamento de informações online, de como criar senhas eficazes para quem é criador do YouTube, também dentro do Creator Academy, que é um programa não só para falar disso, mas que ensina criadores desde que tipo de câmera usar, como fazer um vídeo bacana, até falar de como ter uma comunidade positiva na internet, coisas assim. A gente tem Creators for Change, que eu posso falar mais em seguida, que o meu tempo já está acabando. Eu vou ver se eu consigo passar por tudo. A gente tem o Revisor Confiável, que é um programa nosso, onde a gente traz para perto essas ONGs, esses indivíduos acadêmicos, especialistas, em diversos temas, né? Então, de novo, que estão nessa linha de ponta e que, às vezes, conseguem antever ou até percebem tendências e trazem isso diretamente para o YouTube através de ferramentas avançadas para sinalização e remoção desses vídeos. E aí, falando de 2 recursos rapidamente, de 2 ferramentas que a gente também disponibiliza. O YouTube Kids é o nosso aplicativo pensado no público jovem, onde, se o pai queira disponibilizar o acesso ao YouTube aos seus filhos, eles têm todo um controle parental, onde eles conseguem delimitar tempo de tela, eles conseguem bloquear ou permitir certos tipos de canais ou vídeos, e assim por diante. A gente também tem o Family Link, que é o aplicativo que os pais podem fazer o download, caso eles queiram que os filhos tenham acesso a um dispositivo. E no Family Link, os pais também conseguem ter todo um controle parental, desde permitir ou bloquear certos aplicativos do dispositivo que o filho utiliza. Eles podem também limitar tempo de tela, e tem todo um incentivo à promoção de conteúdos educacionais, tanto no Family Link quanto no YouTube Kids. Aqui os recursos. E aí eu brinco, se vocês esqueceram tudo que eu falei hoje, lembrem do g.co/Central de Segurança, que é o nosso portal, onde a gente coloca tudo que a gente vem fazendo e constantemente atualizando todas as nossas novidades nessas frentes. E tem um link específico só para família. E eu acho que eu vou concluir, continuo o debate depois. Obrigada. Muito obrigada, Rafaela. Eu acho que a gente dividiu o painel e nós consumimos quase todo o tempo. Mas temos espaço, pelo menos, para uma pergunta? Renata, temos alguma pergunta do público? É uma pergunta que vai para o Paulo. A
pessoa não se identificou. Ele gostaria de saber se as operadoras deveriam informar as métricas de qualidade. Acho que, assim, sem entrar em polêmicas, acho que, na verdade, a medição de qualidade de internet ela é mais qualificada quando acontece fora da rede dos provedores. E aí é que entra justamente o CIMET. Ele consegue captar essas métricas de qualidade independente da empresa. Então, a gente consegue observar, isso é até uma recomendação da Anatel, de que as medições sejam feitas contra o ponto de troca de tráfego, que é onde está espalhada a aplicação do NIC.br, no caso, o CIMET. Então, a gente já consegue extrair esse tipo de dados, a gente já tem um mapa de qualidade brasileiro de conectividade, além desse mapa que eu mostrei hoje, voltado para a área de educação. Então, acho que a gente já consegue fazer essa captação no ambiente neutro, proporcionado, lógico, pelo modelo multissetorial do NIC.br. Então, agradeço a todos os painelistas, eu agradeço a vocês, e eu peço, por gentileza, que não saiam, porque agora a gente vai fazer o sorteio para participação no Fórum da Internet, que vai ser realizado do dia 8 ao dia 4 de outubro. Então, permaneçam aqui. Muito obrigada a todos.